O capítulo 17 de Atos mostra como foi a experiência de Paulo em Atenas, mas mostra também o porquê ele foi para Atenas. O que levou Paulo para Atenas? Na verdade, o que levou Paulo para Atenas foi uma perseguição. Paulo estava em Tessalônica, estava pregando em Tessalônica, também uma cidade grega. Estava pregando em Tessalônica e a pregação de Paulo, a apresentação do Senhor Jesus Cristo aos tessalônicos, aos tessalonicenses, foi um sucesso. Isso despertou nos judeus, naqueles judeus que moravam naquela região, naquela cidade, uma inveja muito grande. E eles então perseguiram Paulo. De que maneira? Foram ao César, foram aos governadores, aos dirigentes romanos, falaram assim: olha, tem lá alguém pregando que tem outro rei, um rei chamado Jesus. Eles estão contrariando a vontade do César. Estão dizendo que César não é rei, mas que tem outro rei no lugar deles. Por conta disso, Paulo fugiu para Bereia. Você vai ver isso lá no capítulo 17. Leia depois o capítulo 17 de Atos. Nós estamos considerando agora os versos 1 até 16. Mas eles foram para Bereia. E quando Paulo foi para Bereia, lá também, eles aceitaram de maneira agradável, de maneira favorável, a pregação de Paulo. Isso fez com que aqueles de Tessalônica fossem lá incitar aos bereanos contra Paulo. E Paulo teve que fugir. E agora, então, ele fugiu para Atenas. E fugiu para Atenas e a sua primeira experiência em Atenas, ele mostra lá no verso 16, diz assim: ele ficou indignado devido à profusão de ídolos que ele encontrava na cidade. A mitologia. Paulo, chegando em Atenas, viu assim: essa cidade está entregue à idolatria. Havia esculturas de deuses por todos os lados. Havia templos por todos os lados, templos magníficos, templos enormes, como o Pártenon, não é? E outros templos similares. Nas nossas cidades hoje, irmãos, nós também encontramos ídolos. Não ídolos como Paulo encontrou em Atenas, mas ídolos econômicos, ídolos sociais, ídolos de comportamento, ídolos comportamentais, ídolos políticos. Veja o que diz a nossa lição. Nossas cidades ainda estão cheias de ídolos. Embora eles sejam menos óbvios do que os que Paulo viu. Infelizmente, muitos crentes são capazes de caminhar por uma cidade sem reagir minimamente aos seus ídolos. Sabe, irmãos, a gente já acostuma com os ídolos da nossa sociedade, da nossa cultura, e não ficamos indignados. O apóstolo Paulo, quando entrou em Atenas, ele ficou indignado de ver quantos ídolos, quanta idolatria era praticada naquela cidade. Paulo, porém, estava ligado o suficiente no Espírito Santo para reagir. Diferentemente dos outros crentes, que ainda não entendiam que o evangelho era para todo mundo, Paulo sabia que Deus queria que os atenienses fossem salvos como os demais. Ele entendia que o conceito de missão global era levar o evangelho aos não alcançados, incluindo pagãos adoradores de ídolos, bem como filósofos que enchiam as ruas de Atenas. Sabe, irmãos, um hebreu qualquer que passasse por Atenas não ia se indignar com os ídolos, ia simplesmente falar assim: isso é problema deles, eles não estão mesmo no plano da salvação. Eles não são filhos escolhidos de Deus. Mas o apóstolo Paulo tinha agora dentro de si o espírito da missão, de levar o evangelho a todas as nações, tribos, línguas e povos. E ele se indignava com isso. Dessa forma, então, ele se misturou com os atenienses. Ele estava no ambiente urbano junto com os atenienses. Lembram-se, irmãos, Atenas era uma cidade belíssima, uma cidade bonita, uma cidade cheia de edifícios bonitos, uma cidade comercial, uma cidade cultural. E ele frequentava, então, o apóstolo Paulo frequentava as praças, a ágora, o mercado, os locais onde estavam as velhas e as novas filosofias. Mas uma coisa ele percebeu, irmãos, ele sabia: atenienses não eram judeus. Como falamos ontem, desde o século V a.C., século VI a.C., os filósofos
fizeram parte da vida de Atenas, da cultura ateniense, uma cultura pagã, um sincretismo religioso. Os deuses do Olimpo, todos os deuses, vários deuses, muitos com características humanas, com paixões humanas. Mas, basicamente, irmãos, o que permeava a cultura de Atenas era a filosofia, a razão, o intelecto, a matemática, a astronomia. Os fundamentos da matemática, irmãos, os fundamentos da astronomia, os fundamentos da filosofia foram lançados em Atenas. Veja, no século VI a.C., Tales de Mileto era um matemático e um filósofo. No ano 570 a.C., nascia Pitágoras. Mais ainda, Sócrates, no ano 470, Platão, 428, Aristóteles, 384, Euclides, no ano 300 a.C. Portanto, irmãos, na época de Paulo, já havia 6 séculos praticamente, 5 séculos, certamente, de filosofias e de conhecimento intelectual que os gregos vinham alimentando e vinham cultivando. A cultura helenística, a Grécia clássica que influencia até hoje o pensamento ocidental. Como é que Paulo ia chegar para esse meio intelectual, para esse meio filosófico e apresentar o Senhor Jesus Cristo? Como ia apresentar o Deus Criador do céu e da terra? Não seria com um discurso hebraico. Não seria falando de apóstolos, de profetas, de patriarcas, de Abraão, de aliança. Não podia ser dessa forma, tinha que ser de outro jeito. Paulo tinha que agora praticar uma abordagem totalmente nova, totalmente diferente, adaptada para os atenienses. Embora os conceitos e crenças fossem fundamentais para os judeus, os gentios tementes a Deus, para os gentios não significavam nada. Se Paulo fosse falar de patriarcas, de profeta, de aliança, de criação, de Babel, de dilúvio, não ia significar nada para os atenienses, ainda que isso fosse toda a fundamentação da religião judaica. Qual a nossa situação hoje, irmãos? O que podemos aprender hoje? Nós vivemos num mundo secularizado, num mundo materialista. Nós vivemos num mundo onde a ciência, conforme os homens pregam, é que deve ditar as regras, ou os conceitos sociais, os conceitos políticos. No Ocidente, uma secularização, um materialismo. No Oriente, muitas crenças e muitos deuses, ainda hoje. Na Índia, na China, muitos deuses. Você vai na Índia, você tem vários deuses. Deuses com características formais, de forma de seres humanos, outros com características animais. Animais são venerados até hoje na Índia. No Oriente Médio, o islamismo, uma doutrina que veio lá do patriarca também, de Abraão, mas que depois tornou-se a doutrina de Maomé, os maometanos, os islamitas. Como Paulo agiria para pregar para esse mundo? Como é que nós devemos pregar para esse mundo? Devemos fazer adaptações, do mesmo jeito que o apóstolo Paulo fez. Nós vamos ver na apresentação do evangelho aos atenienses. Paulo fez adaptações. Mas sabe, irmãos, tem um perigo. Ao fazermos adaptações, nós não podemos descaracterizar a verdade bíblica. Muitas vezes as adaptações desqualificam a mensagem, transformam a mensagem em outra coisa. Nunca nós podemos descaracterizar o evangelho. Nunca podemos descaracterizar o nosso Deus como Deus criador, como Deus redentor através do Senhor Jesus Cristo. Porém, devemos adaptar a nossa mensagem às culturas, ao entendimento das pessoas, para que ela seja melhor aproveitada. Vamos nesses próximos dias estudar como Paulo apresentou a mensagem, como ele chegou a apresentar a mensagem, e veja, ele apresentou a mensagem completa no que diz respeito ao evangelho. Como nós devemos apresentar a mensagem, como adaptar, como fazer o possível
para obter sucesso na apresentação do Evangelho.